Bom, o objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre as características do contrato de jogo e aposta e a extinção, como se dá a extinção desse tipo de contrato. Primeiramente, cabe falar sobre o elemento que os similariza, que é a mesma razão, é o mesmo elemento que se dá a razão pela qual eles estão dispostos no mesmo dispositivo legal, no Código Civil, que trata do artigo 814 até 817. Especificamente vamos nos ater ao artigo 814. E esse elemento que similariza essas duas espécies é a alha, ou no caso, a possibilidade meio a meio de ganhar ou perder, o que caracteriza risco, né, sorte ou azar. E o que os diferencia é o fato de que no jogo os participantes eles têm a possibilidade de interferir diretamente no resultado, por meio de alguma habilidade, força ou alguma outra razão, e na aposta há uma manifestação de opiniões divergentes acerca de um acontecimento futuro e prevalece a opinião que coincidir com o desfecho final do resultado. Vence a aposta aquele cuja opinião coincidir. Então, o que nos interessa de características, primeiramente, nesses tipos de contrato? Para o ponto de vista do direito, o que interessa saber, o que interessa é a característica da onerosidade. Quando esse tipo de contrato envolve dinheiro, aí há um chamamento ao direito. A natureza jurídica desse tipo de contrato é de obrigação natural, ou seja, o resultado desse tipo de jogo, disposto aqui no artigo 814, que trata dos jogos ilícitos. Também vale falar que a mesma consequência jurídica se dá nos jogos tolerados, ou seja, esses jogos eles são aceitos pela sociedade como práticas reiteradas, contudo, eles não são previstos em lei, eles não são legais, eles não são permitidos, eles são tolerados socialmente. Eles têm a mesma consequência jurídica do disposto no artigo 814, que é os jogos ilícitos. Qual é essa consequência jurídica? No artigo 814 diz que não se obriga a pagamento as dívidas de jogo e aposta, mas não podem se recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que dívida de aposta não pode ser exigida judicialmente, exceto se o perdente for menor de idade, interdito, ou se houver vício na manifestação da vontade, se foi obtido dolosamente. Uma dessas características, outras características desse tipo de contrato eles são contratos aleatórios, eles são contratos que oferecem risco, eles são contratos típicos nominados, eles são previstos na lei, eles são onerosos, e isso que os faz ser interessantes para o direito. Se fossem gratuitos, não haveria necessidade do chamamento do direito. Eles podem ser plurilaterais, sendo necessariamente bilaterais, dependendo da quantidade de pactuantes, pode ser plurilaterais, são sinalagmáticos porque geram obrigações para ambas as partes. No que tange a característica marcante da onerosidade, a natureza jurídica desse tipo de contrato, ela gera uma obrigação ela gera um débito sem responsabilidade. O jogo ilícito ele gera um débito sem responsabilidade. Contudo, uma vez pago voluntariamente, sem vício de consentimento ou de capacidade do agente, não se pode requerer judicialmente a devolução desse dinheiro. A absolute retentio é um direito do credor de reter esse valor que foi pago a ele validamente. Isso torna a consequência jurídica desse contrato um adimplemento válido de obrigação, embora seja de origem ilícita, um jogo ilícito. Esse tipo de contrato também não se confunde com contratos diferenciais ou títulos de capitalização,
ocasião na qual o título de capitalização você tem a possibilidade de reaver o seu dinheiro de volta, uma vez que não for contemplado, ou no jogo lícito, em que, exemplo, a loteria, você joga e você não tem a possibilidade de reaver o seu dinheiro, se não for contemplado, mas é um jogo lícito, né? E a consequência jurídica do inadimplemento, caso você ganhe, também é outra. Você tem o direito de exigir juridicamente o cumprimento da sua obrigação se você ganhar e não receber o seu prêmio. É um jogo lícito, permitido pela lei. E no caso dos contratos... no caso dos contratos diferenciais, eles têm como objetivo a organização de um mercado livre de produtos derivados de mercadorias e outros ativos financeiros. Então, também não se confunde com jogo e aposta. Uma abordagem feita por Carlos Roberto Gonçalves ao tratar desse tipo de natureza jurídica desses contratos é muito elucidativo, porque ele trata da obrigação natural gerada por esses contratos de jogo e aposta, e ela é inexigível por natureza, como o próprio artigo 814 ele já deixou claro. Essa modalidade de obrigação, ela é sui generis, porque mediante certas condições, como o pagamento espontâneo, por exemplo, do devedor, ali gera, por parte do devedor, ali faz com que essa obrigação ela venha a ser atraída à órbita jurídica, porém para um único efeito, ou seja, absolute retentio, que é o direito do credor reter aquele valor que foi pago a ele validamente, né? Ou se o caso o devedor, que não está obrigado a pagá-la, vier a solvê-la voluntariamente, esse ato ele se torna irretratável e ele não cabe a repetição, ou seja, ele não pode pedir de volta o dinheiro, reaver o dinheiro, entrar com uma ação contra o credor, para o credor devolver o dinheiro para ele, porque não é exigível pela lei. Isso significa que o principal efeito dessa obrigação natural é justamente a validade do pagamento, embora seja uma obrigação de origem originada por um ato ilícito. E esse é um ponto de muita divergência doutrinária. Inclusive Silvio Rodrigues, ele critica, fugiu o nome, Silvio Rodrigues, ele critica a inserção do jogo e aposta no elenco, no rol dos contratos nominados, né, pela lei, definidos pela lei como contratos, porque, ao seu parecer, eles não são negócios jurídicos, quando se trata justamente da análise dos requisitos do contrato, que é o objeto lícito, agente capaz, né, objeto determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa na lei. No que tange ao objeto lícito, o Silvio Rodrigues ele critica o fato de esse tipo de contrato ser um negócio jurídico. Contudo, em opinião oposta a dele, Serpa Lopes ele sintetiza muito bem a opinião da maioria da doutrina, em que ele fala que, no sentido de se ater aos requisitos do contrato e a todos os seus efeitos, considerando todas as características dos contratos, realmente não poderia ser considerado contrato. Porém, no sentido lato da palavra, se você for observar a definição do que é um contrato de todas as doutrinas, você vai observar que o elemento primordial é a manifestação livre e válida da vontade das partes. Então, observando de maneira lato, de maneira ampla, ele é sim, o jogo e aposta é sim uma espécie de contrato. E a extinção desse tipo de contrato, como se dá? Esse tipo de contrato se extingue, obviamente, pelo adimplemento da obrigação, né? Pagou a prestação pecuniária, geralmente pecuniária, adimpliou a obrigação, finalizou o contrato. Pablo Stolz, ele deixa claro que é um tipo de extinção que não interessa muito à doutrina, nem ao ramo acadêmico. Por isso, o legislador ele permaneceu silente em relação ao explicar a extinção desse tipo de contrato. Tanto é que nem na doutrina do Carlos Roberto, nem na doutrina do Flávio Tartucci, você encontra um tópico separadamente para explicar como se dá. Porque a consequência jurídica é simples. Você pagou porque você quis. Adimpliu a obrigação, não tem direito de reter, né, de pedir o dinheiro de volta. Exceto
vício de manifestação de vontade, dolo, ou se o agente perdente, ou se o perdente for um menor ou um interdito, que é uma pessoa sem capacidade jurídica plena, contudo sem manifestação também, sem condições também de expressar sua vontade nesse sentido. Então, por conclusão dessa breve exposição do artigo 814 do Código Civil, falando um pouquinho dessa espécie de contrato, jogo e aposta, que é muito interessante saber. Na prática, a gente provavelmente não vai ver muito isso, mas as consequências jurídicas são muito interessantes. Uma vez lícitos, os jogos podem ser, eles têm natureza jurídica de responsabilidade civil. Aí, voltando lá no início, nas fontes das obrigações, né? No direito das obrigações, o que são fontes de obrigação? Lei, contratos, né? E atos unilaterais, são fontes primárias de obrigação. Ah, mas o ato ilícito é fonte de obrigação? O ato em si não, mas a manifestação da vontade das partes e o adimplemento válido dessa obrigação gera uma obrigação natural quando o jogo é ilícito. Quando o jogo é lícito, o jogo ou a aposta são lícitos, previstos em lei, né? Assim previstos em lei, atendendo a todos os requisitos, sob pena de invalidade. Quando atende todos os requisitos, então gera sim não uma obrigação natural, mas uma obrigação civil, e essa é plenamente exigível por lei. Então essa foi uma pequena explanação do artigo 814 do Código Civil.